Olá, olá, meu nome é Hugo Alves e sou o chefe do restaurante Norma em Guimarães. Venho cá falar-vos um pouco do nosso fiel amigo, que todos os portugueses conhecem, mais conhecido na altura do Natal, mas não só, é consumido o ano inteiro, que é o nosso bacalhau da Noruega. Então, o porquê da importância do bacalhau em Portugal e até da Noruega, da importância dos portugueses para a pesca norueguesa. Portugal é responsável e os portugueses são responsáveis por 20%, por 20% do consumo de todo o bacalhau que é pescado na Noruega. Pesca é essa que é sustentável, sempre pensando na criação e na sustentabilidade dos próximos anos. Ou seja, nunca há o risco de deixar de haver bacalhau. E o bacalhau da Noruega, porque a importância desta origem? Devido às adversidades do tempo, da meteorologia da Noruega, das águas geladas e da cultura que eles têm, efetivamente, da pesca do bacalhau. Para nenhum de vocês comprar gato por lebre, é muito importante perceber duas coisas no bacalhau. Primeiro, a origem, como já disse, que é a Noruega, e segundo, a espécie, que é Gadus morua e nunca outro tipo de espécie. É bom que confirmem sempre nas etiquetas que é obrigatório estar estas duas denominações. Então, tenho aqui um bacalhau inteiro, salgado, seco, e vamos passar a cortá-lo para vocês perceberem como é que isto normalmente se faz. O corte tradicional em Portugal é cortado aqui a meio pela espinha e depois tiramos as postas no sentido da badana, da chamada badana. Se quisermos um corte mais de lombo, tiramos as badanas, que eu posso exemplificar, que são estas partes da barriga, que eu, mais à frente, vão perceber que eu utilizei para uma receita de raviolis chineses. É muito boa, muito saborosa, é mais fino, mas é muito bom porque nem tem aqui espinhas sequer. Então, temos aqui as famosas badanas, deixem-me... Aqui está a outra parte, podemos entretanto cortar a meio, isto depois cada pessoa faz a melhor maneira. E então, aqui vamos tentar, temos aqui a parte, estou aqui a fazer um corte de lombos. Esta primeira parte é o cachaço, chamado cachaço de bacalhau, que é muito gelatinoso e é muito bom para fazer qualquer tipo de confecção. Ainda apanha uma parte do lombo e é muito engraçado, é muito bom, é muito saboroso e na própria boca é muito untuoso. A seguir, começamos a tirar os ditos lombos. Aqui estão eles. Parte mais grossa, apanha a espinha central e daqui por aí em diante até chegarmos à parte do rabo. A parte do rabo é muito interessante para fazer todo tipo de receitas que levem bacalhau desfiado. Por exemplo, o bacalhau à Brás, que, caso vocês não saibam, foi a receita de bacalhau mais consumida durante a pandemia em Portugal. É conhecido por todos de norte a sul do país, então é maravilhoso. Pronto. E não vou continuar a cortar. Então, relativamente à demolha do bacalhau, que é muito importante, depois de termos o bacalhau cortado, o bacalhau tem que ser sempre demolhado em água mais fria possível. Se o tempo, a altura do ano em que estivermos, se for necessário, colocado sempre no frigorífico. Ou seja, nunca estar à temperatura ambiente, a não ser que a meteorologia da altura que nos ajuda que a água esteja sempre gelada. Pele sempre virada para cima. Porquê? Porque a pele virada para cima vai nos ajudar a nunca termos uma capa, uma espécie de capa protetora para o sal. Porque se fizermos ao contrário, o sal não consegue sair porque a força da gravidade não o deixa ser extraído. Então sempre pele virada para cima, água trocada de 8 em 8 horas e em 3 dias quase certeza que teremos o nosso bacalhau demolhado no ponto. Então, agora de seguida, passaremos aqui à nossa receita e o que é que eu vou fazer aqui
para a nossa receita. Como já disse há pouco, usei aqui as nossas badanas do bacalhau, que eu cozi ligeiramente num caldo, coloquei uma cebola, um alho, uma folha de louro. Fervi essa água aromatizada, coloquei lá a badana, não fervi, ou seja, tapei durante 5 minutos, é mais que suficiente para, como é tão fininho, é mais que suficiente para ficarmos com a nossa carne cozinhada. Seguidamente, usei esse caldo e fiz, num tachinho à parte, fiz uma chamada embamata. Um pouquinho de manteiga derretida, um pouco de farinha e depois fui colocando o caldo do bacalhau até atingir uma textura cremosa. Juntei-lhe a carne, juntei uma malagueta picada e um pouco de cebolinho. Está aqui, normalmente se o bacalhau estiver bem demolhado, nem sequer precisamos de temperar. Eu também fiz questão para termos aqui o nosso sabor o mais concentrado possível. Depois, com a mesma água de cozer o bacalhau, fiz uma massa de guiosas. Esta massa de guiosas é uma massa típica asiática, para a qual usamos cerca de 90 gramas de farinha para 150 gramas de caldo. E esse caldo tem que estar a ferver e tem que ser virado num bolo. E é muito engraçado porque esta massa, a maior parte das pessoas quando a faz a primeira vez acha que a massa está muito seca e precisa sempre de caldo. Não é verdade, ela tem que ser amassada com muita confiança e com muita força e ela depois vai ganhar esta liga. E é muito engraçado. Porquê? Porque eu usei efetivamente o caldo de bacalhau, que é uma das particularidades que o bacalhau também tem, que é a rentabilidade. Há muita gente que acha que o bacalhau que é caro, mas efetivamente é preciso desmistificar isso aí, porque o bacalhau não é caro. O bacalhau, na verdade, nós compramos 2 kg ou 3 kg ou 1 kg e depois vamos ficar 30% mais do peso inicial. Por isso, logo aí é um ponto positivo na nossa rentabilidade. Em relação ao resto do bacalhau, nós podemos usar... nesta receita poderia ter usado caras de bacalhau, que também é muito interessante, porque aqui quase que nem precisava de usar a nossa embamata. Porquê? Porque as caras de bacalhau são muito gelatinosas, têm imensa gordura, têm imenso colagênio, que é aquela gelatina que tem do próprio bacalhau. As badanas posso usar para aqui, pode-se usar para N de confecções diferentes, pode-se usar para desfiar, pode-se usar as mais diversas coisas. Os rabos, como já disse, bacalhau à Brás, bacalhau com natas, qualquer tipo de receita que se use bacalhau desfiado. Na verdade, dizem que há 1001 receitas de bacalhau e eu não sei se estas guiosas até estão nessa lista. Espero eu que seja 1002. Se eu souber, vou tratar de registar essa situação. Pronto. Relativamente à nossa receita, temos aqui o nosso recheio, temos aqui a nossa massa, lá está, feito com bacalhau, a massa feita com o caldo do bacalhau, que o que restou eu guardei para posteriormente até poder fazer uma açorda de bacalhau, fazer o que bem entender, ou seja, do caldo à cabeça, às espinhas, podemos fazer, menos comer as espinhas, não é? Que eu saiba, acho que ninguém inventou essa receita, mas também vou averiguar. Temos aqui ainda um molho. Este molho, que em Espanha chamam pil-pil, e este molho é feito com as cocochas do bacalhau. As pessoas chamam língua, mas é uma parte abaixo, uma parte da cabeça, que os bascos chamam cocochas. Pronto. E também é muito gelatinosa. O que é que nós fazemos? O que é que eu faço? Ao limpar essas cocochas, eu depois confito-as só as peles e as aparas com um dente de alho, um pouco de louro, e depois a água que liberta, o azeite que eu também adiciono é montado com umas varas e fica este molho muito, muito cremoso e muito untuoso. E tem uma particularidade muito engraçada, típica do bacalhau, que é que quando nós consumimos no final parece que nos cola os lábios e isso é fruto do nosso colagênio. Então, vamos aqui passar, já tem aqui a nossa água a ferver para cozer as nossas guiosas. Vamos aqui passar a montar. Então, pegamos na nossa massa. O nosso recheio, 2 colheres. Isto podíamos usar perfeitamente um saco de pasteleiro, que era muito mais confortável para nós. Então aqui colocamos, não pode ser demasiado, porque depois ao fechar a massa não se tornará fácil, mas é mais que suficiente.
Se a massa for feita, se for esticada na hora ou uns minutos antes, não precisamos de adicionar, mas eu coloco aqui, molho aqui ligeiramente as partes das pontas da massa com água fria para depois fecharmos. E a maneira de fechar, há muitas maneiras de fechar as guiosas. Eu fiz de maneira tradicional. E aqui está esta massa. Depois vamos só cozê-la durante 1 minuto e vamos escorar as nossas guiosas num sauté com um pouco de azeite. Aqui podiam ser cozidas a vapor, mas aqui a ideia é dar um pouco de crocância para contrastar com a untuosidade do molho e a cremosidade do recheio. E como já disse antes, bacalhau é Noruega e então é muito importante que nós portugueses percebamos que há imensas famílias norueguesas que dependem do consumo do bacalhau do português, e quando se fala em consumo é importante, que há pouco referi que Portugal, o português é responsável por 20% do consumo do bacalhau seco salgado, ok? Aqui fala-se só desta técnica, porque é muito engraçado, porque nós não temos sequer um único bacalhau na nossa costa. Então, colocamos a nossa guiosa a cozer, cerca de 1 minuto. Entretanto, o nosso sauté está a aquecer, vamos colocar só um pouco de azeite. Aqui no nosso molho pil-pil, vamos aquecer. Aqui no nosso molho vou só adicionar um pouco de cebolinho, só para lhe dar cor e frescura. Mas aqui podíamos adicionar um óleo de ervas, um óleo de salsa, alguma coisa que nesta altura, umas nabiças, uns grelos, umas couves, alguma coisa qualquer coisa desta altura, qualquer coisa da nossa horta tipicamente portuguesa faz sentido no bacalhau. Depois das guiosas estarem cozidas, a massa, como está fininha, é mesmo só uma fervura muito rápida. Vamos escorrer e vamos colocar as nossas guiosas aqui a corar num pouco de azeite. Sempre com cuidado para não agarrarem. A ideia aqui, lá está, como eu disse, é só mesmo dar um pouco de cremosidade. De crocância, perdão. Depois de passarmos as nossas guiosas aqui pelo sauté com um pouco de azeite, apenas para dar crocância, para contrastar com o nosso molho pil-pil, que já cá temos, aromatizado com um pouco de cebolinho fresco, só para dar cor e também dar frescura. Esta massa, se não quiserem usar tudo no mesmo dia, esta massa pode ser perfeitamente congelada, não pode estar muito tempo ao ar, mas embrulhada em película, com a película normal que temos em casa, pode ser congelada perfeitamente, mesmo com congelação artesanal, que ela nunca fica seca. A mesma coisa com o nosso recheio. A embamata que fizemos com o caldo do bacalhau também ajuda que ele não fique seco e que não fique queimado o gelo. Pronto, vamos então finalizar a nossa receita. Aqui temos o nosso molho que vamos colocar por baixo. Nosso molho pil-pil com cebolinho. E agora vamos colocar as nossas guiosas de badanas de bacalhau com malagueta e cebolinho. Tudo feito a partir do nosso fiel amigo bacalhau, com caldo de bacalhau, com badanas de bacalhau, sempre reaproveitando, inclusive para a nossa massa de guiosas usamos caldo de bacalhau, e o bacalhau é isto,
É isto que é bom que toda a gente se lembre, que o bacalhau é rentável, não é caro, é o nosso fiel amigo e nós precisamos muito dele. Bom apetite!